é um destaque, um tema muito importante, né? Porque hoje, na, na imprensa internacional, circulou aí um posicionamento de um funcionário, um importante funcionário da inteligência dos Estados Unidos, o Seymour Hersh, que disse que ele é jornalista, né? Desculpe, ele não é funcionário. Ele ouviu, né, analistas de inteligência dos Estados Unidos que disseram, preste atenção, que a Ucrânia desistiu da contraofensiva, né? E que, que há uma relutância, né, do Ocidente em reconhecer o fracasso, que é isso que prolonga a continuidade, que leva à continuidade do conflito na Ucrânia, né? O, o veterano repórter citou uma fonte que ele, obviamente, não podia identificar, dizendo o seguinte, que passou os primeiros anos da sua carreira combatendo a agressão e a espionagem soviética, né? Rejeitando a narrativa, a, a versão, né, ucraniana sobre um progresso lento, mas constante da contraofensiva. E outros falam assim, é tudo mentira, não tem progresso nenhum, né? E ele foi exatamente, não quando eu digo que são todas mentiras, a palavra deles. Ele disse assim, são todas mentiras. E aí ele usou a seguinte expressão, preste atenção, a guerra acabou, a Rússia venceu, não há mais contraofensiva, não há mais ofensiva ucraniana. Mas a Casa Branca e a imprensa norte-americana precisam continuar com a mentira, disse ele, né? Não chega a ser uma novidade, né? A gente vem destacando aqui nos últimos dias essa situação, em que é evidente que a Ucrânia não consegue avançar com a sua suposta contraofensiva. Bom, e tem muito relato, e ele fala desse problema, de que os soldados ucranianos não querem lutar mais, porque todo mundo percebe que é uma guerra perdida, né? O que sustenta ainda algum tipo de ação é o dinheiro, é muito dinheiro, né? É o desespero, há uma repressão interna na Ucrânia, né? Recrutando aí jovens, pessoas mais velhas e tudo mais, o que for possível lançar a mão na guerra, né? É bom lembrar que a Ucrânia, a guerra, segundo a própria imprensa internacional, para fazer, é, foram milhões de pessoas que deixaram o país. Então, é mais de um ano de guerra, né, um ano e meio, em que o pessoal está longe das suas famílias, né? Muitas famílias foram obrigadas por conta dessa política, foram levadas pela própria propaganda, inclusive imperialista, de que a Rússia ia destruir o país, etc. E tal, coisa que não aconteceu, né? Mas está muito evidente que ele começa a vazar por todos os lados. Há uma campanha também, eu só queria destacar, né? Nos Estados Unidos, começa a crescer a oposição ao financiamento do conflito de forma indefinida, né? O tema é um tema importante na campanha eleitoral, né? Onde os republicanos, aí o Trump à frente, inclusive, aparece condenando aí os gastos excessivos com a guerra, né? É coisa de centenas de bilhões, enquanto a crise norte-americana se aprofunda, né? Veja-se o caso aí, inclusive, dos trabalhadores metalúrgicos da Ford, da GM, da sucessora da Fiat, que estão em greve, né, reivindicando aumentos e cobrando o fato de que o governo norte-americano está deixando de lado, está abrindo mão de impostos, né, para favorecer essas empresas, enquanto os trabalhadores têm que pagar, assim como no Brasil, pesados impostos. E para quê? Para financiar, né, a indústria de arma, porque a guerra é um negócio, né, é um negócio no qual o governo transfere recursos para as empresas privadas que produzem os armamentos, né, para financiar, para dar dinheiro, para garantir o interesse e os lucros das empresas petrolíferas que estão ganhando dinheiro pela elevação do custo do barril do petróleo por conta da guerra. Quer dizer, é uma política criminosa, e essa política está vazando por todos os lados. E está aí a campanha, né? Infelizmente, a guerra, para a gente ir encerrando esse tema, ela não acabou, né? Porque o imperialismo, no meio dessa crise, e até em meio à campanha eleitoral, o Biden precisa manter a ofensiva, porque agora vai reconhecer o quê?
que jogou o dinheiro fora, né, que deixou morrer aí milhões de pessoas, gastou o dinheiro que está faltando para a saúde, para a educação, né, para as necessidades do próprio povo norte-americano, né, que tem aí milhões de pessoas morando nas ruas, sem tetos, né, nos Estados Unidos, que não tem atendimento público de saúde, etc. Então, obviamente, mas a guerra, né, chama atenção aí a denúncia feita por analistas e pela imprensa norte-americana de que, de fato, a guerra, né, só é mantida por um interesse artificial. E isso não quer dizer que a guerra vai acabar a qualquer momento. Pelo contrário, a ação de desespero, como a gente está vendo, pode levar aí o imperialismo usando aí o capachão do Zelensky, né, que vocês estão vendo aí na tela, a servir aí como ele vem servindo de bucha de canhão e tomar medidas ainda mais desesperadas diante da situação. Ó, nós vamos encerrar no próximo ponto.